Eu vou começar de novo aqui. Vocês entraram na sala? Como que tá? Tá bem? Tá bem? Vocês estavam me ouvindo Ó, antes ou não? não. Não? Ah, então tá bom. Tava queimando a cara, né? Vamos lá, gente. O que que eu tô falando? Eu estou falando para vocês que nós nem entramos ainda no crime por si só. O que nós estamos falando ainda, o que nós estamos falando ainda é a definição de organização criminosa. E nós trouxemos a definição de organização criminosa por natureza, e agora nós vamos fazer a definição da organização criminosa por extensão. Então vamos lá. Só um pouquinho que não sei por que cargas d'água não está aparecendo aqui. Eu quero pôr a letra seca para vocês. Aqui fica bom. Tá, peraí que vai ficar bom. Tá, perfeito, gente. Com muita dificuldade minha, mas vamos lá. Olho na tela. Então, vamos lá. O que que nós estamos vendo? A definição da organização criminosa. Agora, parágrafo 1º é definido organização criminosa por natureza. Parágrafo 2º é definido organização criminosa por extensão. Vamos lá. O que é organização criminosa por extensão? É a mesma coisa. 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas que visam vantagens. Só que, olha, não no que tange a infrações penais com pena superior a 4 anos. Não no que tange a infrações penais de caráter transnacional. Aqui nós temos infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, quando aqui não é que tenha reflexo transnacional, aqui não, aqui é iniciado a execução em um país e o resultado ocorre ou devesse ocorrer no estrangeiro, ou vice-versa. Ou seja, tem que ter previsão em tratado ou convenção internacional. O crime começa no Brasil e termina na Argentina, ou deveria terminar na Argentina, ou vice-versa. Começa na Argentina e no Brasil, ou deveria terminar no Brasil. Isto quer dizer crime à distância. Quando o resultado começa em um país, perdão, quando a execução começa em um país e o resultado ocorra ou deva ocorrer, devesse ocorrer em outro. Então, crime organizado por extensão. Primeiro, crime à distância. Desde que haja previsão em tratado ou convenção nos dois países, viu, gente? Tem que ser tanto no país da execução, como também no país do resultado. Senão, não caracteriza o delito. Pois bem, outra modalidade, ainda fazendo alusão ao crime organizado por extensão, no que tange a organização terrorista. Organização terrorista, entendidas para a prática de atos terroristas, de terrorismo, legalmente definidas. Legalmente definidos. Vamos lá, gente? Vamos lá? Para vocês entenderem, então, outra definição de crime organizado por extensão. Definição de crime organizado por extensão. Tá aqui. Aqueles voltados a
independente da pena, independente do país, atos de terrorismo. Independente da pena, independente do país, atos de terrorismo. Gente, e olha que interessante. A lei do terrorismo é uma lei nova. E é muito legal vocês verem que é uma lei recentíssima para fins de direito penal. É uma lei de 2016, recentíssima para fins de direito penal, em que pese, desde 88, seja trazido pela Constituição Federal, como equiparado a hediondo. É a lei que passou a ter vigência em 16 de março de 2016. Vamos lá? Terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos aos atos previstos neste artigo por razão de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometido com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo a pessoa, patrimônio, paz pública ou a incolumidade pública. Vejam, se forem os atos previstos nesta lei com 4 ou mais pessoas ordenadas e com divisão de tarefas, além do terrorismo, vai responder em concurso material, além do terrorismo, por organização criminosa. Então, vamos lá. Nós verificamos na letra da lei. Então, nós verificamos na letra da lei crime organizado por natureza e crime organizado por extensão, certo? Por natureza ou por extensão. Agora, em repetição à aula passada, eu já trouxe para vocês que qual é o bem jurídico tutelado? Paz pública. Não esqueça. Nós temos também no nosso Código Penal um dispositivo lá de crimes contra a paz pública. Está tímido no artigo 288. Qual a diferença? É o que eu falei na aula passada. Na associação criminosa, é como se fosse uma estrutura rudimentar. Não precisa de divisão de tarefas e estrutura ordenada. E basta se unir com a finalidade de praticar qualquer delito, qualquer crime. E aqui? Aqui não. Aqui, queridos, nós temos estrutura ordenada e divisão de tarefas, não para praticar qualquer delito, mas ou para praticar por natureza, pena superior a 4, transnacional, ou por extensão, crime à distância e ainda atos de terrorismo. Então, vejam, é aí a distinção entre o 288 e que é a associação criminosa e ainda a organização criminosa. Vamos lá? Nós temos que ter em mente que esta lei, a 12.850, ela alterou o próprio 288. Ela cingiu pontuações, trazendo ali distinção no 288. Então, por quê? Porque ela também tutela a paz pública. E ela quis deixar claro a diferença entre a associação, que é a antiga quadrilha ou bando, da diferença da organização criminosa. No quadro, para vocês. Associação, 3 ou mais. Organização, 4 ou mais. Associação, união para a prática de quaisquer crimes. Detalhe, crimes não abrange contravenção. Nem em uma, nem em outro abrangeu contravenção. Mas na organização são crimes específicos. 4 ou mais como pena, transnacional, crime à distância e atos de terrorismo. Então,
associação, basta que seja crime. Aqui, organização, crime específico. Associação necessita uma estrutura rudimentar. Não precisa de hierarquia e de divisão de tarefas. E aqui, associação, estrutura organizada com hierarquia e divisão de tarefas. E divisão de tarefas. Detalhe. Em ambos os casos, nós estamos falando em associar. Associar demanda. Associar demanda estabilidade e permanência. Como assim? O verbo, o núcleo, associar, o núcleo, associar, na sua literalidade, faz alusão à estabilidade e permanência. O que isto quer dizer, professora? Vamos lá? Isto quer dizer que, se eu me unir a Mônica, ao Alexandre e ao Eduardo hoje para praticar um único crime, nós estaremos diante de uma coautoria. Exemplo, eu, Mônica, aparece aí, Alexandre, aparece aí, Eduardo, aparece aí. Nós nos unimos para quê? Para praticar um único roubo. Praticamos o roubo e vamos embora. Vejam, nesse caso, nós não estamos diante de um vínculo estável e permanente. Não é uma associação propriamente dita. É meramente um vínculo ocasional, um vínculo efêmero, um vínculo transitório. Neste sentido, o STF, quando julgava o mensalão na ação penal, acho que era 140 ou 170, posso até ver depois, Rosa Weber, ela deixou claro, ela foi categórica. Ela falou, gente, há que se distinguir o que é concurso de agentes, o que é coautoria, o que é participação num vínculo ocasional de uma verdadeira associação em que há estabilidade e permanência. Por quê? Porque se você assim não interpretar, qualquer crime com concurso de agente de 3 pessoas, você estaria diante de uma associação delictiva. E não é esta a intenção da lei. A lei é categórica. Associar significa um elo, uma ligação estável e permanente, o qual não se confunde com um concurso de pessoas ocasional, transitório, efêmero. Tudo bem? Então saibam, o significado de associar é este e nenhum outro. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado muito bem explicado. Então, eu repito, até agora nós não falamos de crime. Vejam, o artigo 1º, parágrafo 1º, trouxe uma definição de organização por natureza, e o parágrafo 2º trouxe uma definição de organização por extensão. Agora, vejam, o artigo 2º, aqui há o tipo penal específico. No artigo 2º, nós temos a norma penal incriminadora. Vejam, o artigo 2º, olhem, até agora eu trouxe para vocês, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, eu nem trouxe o núcleo do tipo. Eu nem trouxe o que eu sempre trago com propriedade,
É a parte mais importante do tipo penal, é a conduta humana, é o núcleo do tipo. E até agora eu não trouxe. Por quê? Porque o tipo penal, a norma penal incriminadora, veio no artigo 2º, com pena, olha aqui embaixo, pena 3 a 8 anos, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações. Tudo bem. E qual é, então, vamos lá? É um crime que eu já disse, bem jurídico, paz pública, pode ser praticado por qualquer pessoa, sujeito passivo é a coletividade, mas vamos lá? Núcleo do tipo promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Então, vejam, você pode meramente promover, você pode constituir, você pode financiar ou integrar. O que eu estou dizendo é, você é o criador, você é quem financia, você foi quem meramente está integrando, tanto faz. Quando o núcleo do tipo veio misto alternativo, quando o núcleo do tipo veio misto alternativo, de modo geral, basta que você faça parte, pessoalmente ou até mesmo por terceiro, por interposta pessoa. Basta que você faça parte, basta que você esteja integrado, estará caracterizado o tipo penal. Tudo bem? Pena 3 a 8 anos. Pena 3 a 8 anos. A título de curiosidade, promover é estimular a criação, eu também considero fortalecimento. Estimular a criação ou fortalecimento. Constituir é formar efetivamente, é quem constitui, é quem efetiva. Financiar é custear. Integrar é fazer parte, formal ou informalmente. Basta que você, então, promova, constitua, financie ou integre organização criminosa. E para saber o que é organização criminosa, nós nos socorremos ao dispositivo anterior, que trouxe a definição. Qual é a definição? Por natureza ou por extensão. Tudo bem? Lembrando que não se confunde com concurso de pessoas, porque é necessário estabilidade e permanência. Todas as elementares que a gente viu na definição de organização devem estar presentes aqui. Lembrando vocês por mais uma vez que o elemento subjetivo tem dolo específico, elemento subjetivo do injusto, sim, dolo específico, sem dúvida, mas vejam, vantagem de qualquer natureza. Professora, por que você está batendo nessa tecla? Por que você está linkando? Aqui eu vou falar. Sabe por quê, galera? Simples. Porque toda vez você vai ver que uma organização criminosa, não é toda vez não, eu errei. Peço perdão, vou começar de novo. Perdão, gente. A organização criminosa, em que pese não seja requisito legal, ela normalmente tem a ver com vantagem econômica. Afinal, eu já disse, tem que ser muito sociopata para se unir para praticar outros crimes que não esse, mas existe. Nunca duvidem da capacidade humana de praticar crimes. Mas, enfim, voltei. Neste sentido, o que eu quero falar com vocês é que normalmente ela é para cometer crime e obter dinheiro ou patrimônio. E neste sentido, nós temos aqui, então, a alusão que, se é um crime organizado para obter dinheiro,
você normalmente vincula a organização à lavagem de capital. Por quê? Porque não basta você cometer um crime organizado para vir o dinheiro. Você precisa lavar este dinheiro. O que consiste a lavagem? É transformar recursos provenientes de crimes ilícitos com aparência de lícita. Então, da mesma forma que a regra é que o crime organizado tenha como elemento subjetivo do injusto uma vantagem econômica, ele vem atrelado à lavagem de capital. Por quê? Porque você tem que dar esta quantia, este produto do crime, este proveito do crime, uma aparência lícita. Exemplo, é por isso que a lavagem as organizações criminosas trazem aí os doleiros. Para quê? Para que seja possível que uma organização reinsira esse dinheiro com aparência de lícita. Tá bom? Tudo bem? Ótimo. E este é um crime formal, ou seja, ele prevê a consumação quando praticado infrações com pena superior a 4 anos, quando praticado infrações transnacionais, crimes à distância ou atos de terrorismo. Mas vejam, a norma trouxe para nós o resultado. Infração superior a 4 anos, transnacional, crime à distância e atos de terrorismo. Mas vejam, independentemente destes outras infrações cometerem e se consumarem, aqui já está consumado. Tudo bem? Então, independentemente se praticarem essas outras infrações ou não, basta que se unam de modo estável e permanente neste intuito, independente se os delitos, se as infrações visadas serão praticadas ou não. Um detalhe aqui é que a doutrina defende que não se admite tentativa. Por quê, professora? A regra é que o crime formal admite tentativa. Mas aqui não, porque ou você se une de maneira estável e permanente e resta consumado. A partir do momento que você se uniu, está consumado o delito, com estabilidade e permanência, ou você se une por meio de um vínculo efêmero, ocasional, transitório. E aí, meu amigo, não estará caracterizado o delito. Tá bom, galera? A aula hoje tá densa, né? Eu prometo que eu termino até um pouquinho mais cedo. Vamos terminar aqui. E por fim, tá denso, eu tô falando, hein? Vamos lá, galera? Para a gente terminar aqui com chave de ouro para vocês. Vamos lá. Então, nós verificamos. Vamos ser doutrinários. Crime organizado por natureza. Crime organizado por extensão. Fizemos alusão, e por que não dizer a decomposição analítica do artigo 2º, que, enfim, finalmente, depois de anos, tipificou esse delito com pena de 3 a 8 anos, sem prejuízo do concurso material com os outros crimes, porque os bens jurídicos são distintos. E agora? Agora eu quero de vocês, olhem a famosa figura equiparada. Então, nós temos no artigo 2º caput, o crime de organização que abrange por natureza e por extensão, mas nós temos a figura equiparada. Figura equiparada é: nas mesmas penas incorre quem? Aí nós estamos diante da equiparação. E a equiparação está aqui, artigo 2º, parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem? Impede ou de qualquer forma embaraça, quer dizer, dificulta a investigação de infração penal que envolva
organização criminosa. Gente, esse crime, esta modalidade equiparada, ela é basicamente autoexplicativa. Por quê? Aquele que impedir ou dificultar a investigação criminal de organização criminosa vai responder pela mesma pena da organização criminosa. Vejam, esta pessoa sequer necessita fazer parte da organização propriamente dita, estar integrado propriamente dita. A figura equiparada demanda meramente que ela impeça ou embarace, impeça ou dificulte a investigação de qualquer crime atrelado à organização criminosa. Então, vejam, eu vou repetir. A figura equiparada não demanda nem que a pessoa faça parte propriamente dita. Basta que, núcleo do tipo, que ela impeça ou dificulte. Tudo bem? Impeça ou dificulte. Olhem. Agora, gente, eu preciso que vocês deem uma olhada nas causas de aumento. Por quê? Parágrafo 2º, olha que legal. A pena aumenta-se até a metade. Não é a metade, é até a metade. Se na atuação da organização houver emprego de arma de fogo. Ou seja, se na organização tem arma de fogo, a pena aumenta até a metade. A pena é agravada. Olhem que legal. Aqui, gente, é uma agravante específica. Não trouxe um quantum de aumento. E nós sabemos que a agravante, ela é segunda fase da dosimetria e aumenta um sexto, por concepção jurisprudencial, avalizado pela melhor doutrina. Mas olhem, eu acho que é a primeira vez que eu falo para vocês de uma agravante específica em aula, que a gente estuda. Então, no parágrafo 1º, nós temos causa de aumento na metade para a arma de fogo. Parágrafo 3º, uma singela agravante para quem tem o comando, posição de comando, para quem seja o chefe, o mentor, agravante. E, por fim, parágrafo 4º, pena aumentada de 1/6 a 2/3. Se há participação de criança ou adolescente, concurso de funcionário público, óbvio, valendo-se dessa condição, produto ou proveito é destinado ao exterior, ou seja, estamos mandando os recursos obtidos para o exterior, o lucro para o exterior, conexão com outras organizações criminosas independentes, ou seja, a organização A se conecta com a organização B, mesmo que elas sejam independentes, é uma causa de aumento. Se houver a transnacionalidade, para mim isso aqui é bis in idem, mas está aqui. Professora, então resume para mim as causas de aumento. Vamos lá? Vamos lá? As causas de aumento tá aqui. Causas de aumento. Nós temos aumento pela metade em arma de fogo, de 1/6 a 2/3, participação de criança, funcionário público, produto ou proveito destinado ao exterior, transnacionalidade e conexão com outras organizações independentes. Vejam, o que é o bicho para cair em prova? É que a associação criminosa, aquela prevista no 288, ela também traz causa de aumento. Só que ela traz a causa de aumento pela metade.
no caso de arma ou participação de criança ou adolescente. Então, vocês têm que comparar para estudar, eu não vou nem perder meu tempo, quais as causas de aumento prevista na 12.850 e quais as causas de aumento previstas no artigo 288. Por quê? Porque a regra é que eles misturam criança e adolescente e joga aqui como um sexto a 2/3. Aqui, ó. Eles fazem confusão. Então, é nada mais do que a leitura, para não confundir. Outra distinção é que, na associação, nós não temos a previsão de agravante para quem é o chefe. Mas na organização prevista em legislação específica, há agravante específica para quem é o líder. Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá. Meus amigos, nós terminamos hoje organização criminosa. Eu vou pedir para vocês uma formativa curtinha. Eu vou jogar ela no sistema amanhã para me entregar na segunda-feira, tá bom? Vou fazer uma formativa curtinha amanhã para vocês me ajudarem a adiantar o conteúdo aí da próxima aula. Mas é isto. Vai ser um curtinha mesmo, eu garanto que vai ser curtinha, que eu estou fazendo avaliações bem constantes com vocês. Para eu fazer a chamadinha, eu vou pedir que vocês, por gentileza, coloquem um oi aí para mim, no chat. Quem for pôr no oi está dispensado. Boa noite para quem ficou. Até breve, gente. Tchau, tchau.